Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 3, que tem como título As promessas de Deus para a Igreja. Há promessas que são específicas para Israel e outras que dizem respeito somente à Igreja. Em nossa visão teológica, entendemos que a Igreja não tomou o lugar de Israel. Portanto, Igreja e Israel são povos distintos que exercem funções específicas dentro dos planos de Deus para a história e para a humanidade. Na aula de número 2, em sua introdução, explicamos de forma resumida a diferença entre Israel e igreja. Se você não lembra ou não assistiu a esta aula, é importante que você veja pelo menos a sua introdução, a fim de que você chegue mais preparado para ministrar a lição de número 3. Para hoje, temos como objetivos específicos, em primeiro lugar, apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo. Veja, já estudamos as promessas de Deus para Israel. Agora, o nosso alvo é falar sobre promessas específicas para a igreja. Em segundo lugar, pontuar os efeitos das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da igreja no mundo. Por fim, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Quando falamos sobre promessas de Deus para a igreja, há promessas que são condicionais e promessas que são específicas. Por exemplo, o arrebatamento. Os salvos, a igreja vai ser arrebatada. Isso é uma promessa incondicional. Independente de você querer ou não, ou de você participar ou não do arrebatamento de forma positiva, ele vai acontecer. Cremos assim. Então, preste atenção. É incondicional o arrebatamento. Agora, participar do arrebatamento como alguém que vai ser arrebatado é condicional. A sua fidelidade, a sua obediência a Cristo. Então, quando falamos sobre promessas de Deus para a igreja, há promessas que são incondicionais e há promessas que são condicionais. Na sua maioria, abordaremos aqui promessas sob a ótica da condicionalidade. Vamos cumprir estas finalidades aqui que pontuamos mediante a explicação e aplicação daquilo que está na própria lição, seus tópicos e subtópicos. Iniciemos, portanto, com o texto áureo que nos diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Comparando traduções, temos a versão dinâmica, NVT, palavras do próprio Jesus. Agora, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, agora ele está falando dele, edificarei a minha igreja e as forças da morte não a conquistarão. Temos aqui uma junção de doutrinas, a doutrina das promessas e a doutrina da igreja, também chamada de eclesiologia. Eclesiologia é o ramo da teologia que estuda a natureza, a origem, a estrutura e a missão da igreja. Vamos definir de forma mais específica e detalhada o que é igreja. Já que vamos falar sobre promessas de Deus para a igreja, o que é a igreja? Nas palavras da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, em sua página 119 e 120, temos a seguinte definição: cremos, professamos e ensinamos que a igreja é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares e de todas as épocas, cujos nomes estão escritos nos céus. A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, guarde isso, ela foi fundada por Jesus, pois ele mesmo disse: sobre esta pedra edificarei. Edificar aqui, o verbo edificar está no futuro. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno, as portas da morte, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Essa pedra não é Pedro, é o próprio Cristo, conforme Atos capítulo 4, versículo de número 11. A igreja tem a doutrina dos apóstolos por fundamento e Jesus como a principal pedra de esquina, conforme Efésios capítulo 2, versículo de número 20. Ela, a igreja,
é a coluna e a firmeza da verdade, é a comunidade do Senhor. Além de Assembleia Universal dos Crentes em Jesus, o vocábulo igreja refere-se a um grupo de crentes em cada localidade geográfica. Então, a igreja, ela é tanto universal como local. A igreja é una e indivisível. Ela é só um corpo. Na igreja há um só espírito, uma só fé e um só batismo. A igreja envolve um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento, mas que foi manifesto aos santos na Nova Aliança. Nos círculos teológicos, olha aqui para mim, a questão da origem exata da igreja é muito debatida. Alguns dizem que a igreja engloba os salvos de todas as épocas. Não cremos nisso. Outros dizem que a igreja ela teve seu início a partir dos pactos, ali na era patriarcal. Também não cremos nesta visão. Outros, olhando mais para o Novo Testamento, entendem que a igreja teve seu início quando Jesus iniciou seu ministério. Também não cremos nisso, porque durante seu ministério, Jesus fala sobre a igreja como algo futuro. Edificarei a minha igreja. Alguns ultradispensacionalistas dizem que a igreja ela surge apenas quando Paulo inicia suas viagens missionárias. Mas nós estamos fundamentados não só na Bíblia Sagrada, como também abraçados, de mãos dadas com a maioria dos teólogos sérios, de que a igreja, ela surge, ela é fundada a partir de Atos, capítulo de número 2. E aí, nós entendemos que há uma diferença entre a igreja e o povo de Israel. A designação igreja, ela é dada somente aos salvos a partir de Atos, capítulo de número 2. Temos um grupo de salvos antes da fundação da igreja. Temos um grupo de salvos no tempo escatológico, depois do arrebatamento da igreja. Mas a designação igreja se dá somente aos... É só um grupo de salvos, entendeu? Mas aqui, dentro desse grupo de salvos, deixa-me explicar melhor aqui, há os salvos ali no período do Antigo Testamento, os salvos antes de Abraão e os salvos do período escatológico e os salvos que formam a igreja. A igreja surge em Atos capítulo de número 2. E sobre a igreja, esta igreja fundada por Cristo, edificada em Cristo, nós temos promessas gloriosas. Sobre a igreja pairam promessas magníficas. E vamos aqui destacar algumas delas. A verdade prática nos diz: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. A expressão promessas, que aparece na verdade prática, refere-se às garantias, às declarações feitas por Deus. São bênçãos, são recompensas futuras asseguradas pelo Senhor. Quando a verdade prática diz promessas de Deus, aqui nós temos a origem de quem prometeu, ou a origem, perdão, das promessas. Elas vêm diretamente de Deus, o Criador, o Soberano. Promessas de Deus para a igreja. A igreja é a detentora de tais promessas. Temos aqui o destinatário. Deus fez promessas gloriosas à igreja, que é a comunidade dos fiéis, o corpo de Cristo. E temos a natureza dessas promessas. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Isso aqui indica magnificência, uma coisa esplendorosa, uma coisa extraordinária. As promessas que Deus faz são promessas grandes, são promessas muito boas, são feitas à igreja. E aqui nós temos aqui uma descrição das promessas que veremos de forma detalhada nos pontos da lição. Promessa de vida eterna, promessa de poder e promessa de glorificação do corpo, ok? Vamos à exposição dos pontos e subpontos. Quero pedir aos meus irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube, eu quero fazer esse pedido para vocês. Curtam, comentem e compartilhem este vídeo em nome de Jesus. Em reciprocidade a essa tua boa ação, vou deixar aqui na descrição do vídeo o subsídio que estou utilizando como roteiro para esta aula. Deixo um abraço também bem especial aos meus irmãos da Ferramenta BD,
Deus abençoe todos vocês. Olha, irmãos, quem ainda não é assinante da ferramenta EBD, vou deixar aqui embaixo o link para você estar conhecendo. Só clica, só conhece, tu vai ver que os recursos que estão na ferramenta EBD são muito completos para todos aqueles que estão envolvidos na escola dominical, desde o superintendente ao porteiro. Então, todo mundo é beneficiado pela ferramenta EBD, vale muito a pena você conhecer. Primeiro ponto, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Subponto 1, a promessa de sinais sobrenaturais. Definimos o que é igreja, vimos que nesta lição há uma junção de doutrinas, doutrina das promessas e eclesiologia, ou a doutrina da igreja, e aqui já partimos direto para promessas específicas feitas ao povo de Deus, a igreja. E uma delas é promessa de sinais sobrenaturais. A lição diz, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para os seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensinai e batizai. Ide, ensinai e batizai. Em Marcos 16, temos uma promessa que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Irmão Murilo, eu não tenho chamada. Você não está lendo a Bíblia. Ah, irmão Murilo, qual é a chamada de Deus para a minha vida? Deus não me chamou para nada. Meu irmão, lê pelo menos a Bíblia, né? Lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vai entender que é uma chamada de Deus para a sua vida. E está aqui nesse texto. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então você tem que ir, você tem que pregar. Aqui é um chamado que diz respeito a mim e a você e pode ser cumprido independente do lugar que você mora, do lugar que você esteja. Aqui em Oricuri, no sertão de Pernambuco, em Minas Gerais, em São Paulo, lá no Recife, em qualquer capital que você tiver, no sítio, aonde você morar, no lugar mais afastado, lá naquela vila, onde você está, você pode cumprir o chamado de Deus para a sua vida, que é pregar o evangelho. Aí outros dizem assim, eu não estou vendo sinais e maravilhas mais na igreja. Eu não estou vendo mais a operação dos dons espirituais. A questão não é que os dons cessaram, é que a igreja está parando de ir em muitos lugares. Porque em todo canto em que a igreja cumpre condicionalidade, o ide, em que a igreja obedece à ordem de Jesus de anunciar o evangelho, os sinais, eles acontecem. Sinais extraordinários. O texto de Marcos 16 e 17 diz, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Vejo muito isso. Falarão novas línguas também. A gente vê isso. Pegarão em serpentes. Aqui já é um sinal incomum. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Aqui não está falando de pegar em serpente propositalmente, não está falando de beber veneno propositalmente, porque isso é tentar a Deus. Né? Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Estes sinais aqui eram evidentes na igreja primitiva e acontecem também nos dias de hoje. Se você está vendo pouco sinal, se você está vendo pouca maravilha, é porque você não está saindo na campanha evangelizadora. É porque você não está indo nos cultos volantes. É porque você não está visitando. É porque você não está evangelizando. É porque você não está pregando. Eu sei que aqueles que cumprem o ID de Jesus sempre têm milagres para contar. Sempre têm testemunhos do poder do Espírito Santo para relatar. Aí alguém vai dizer o seguinte, eu acho que esses milagres não acontecem mais hoje, porque isso é coisa do Novo Testamento. Isso é coisa da era apostólica. O pensamento cessacionista é quem diz isso. O Hernandes Dias Lopes, grande pregador da palavra de Deus, ele abraça o cessacionismo e nisso discordo dele. Discordo, mas discordo mesmo. Não só ele, mas um número muito grande de irmãos tradicionais são cessacionistas. Há uma divisão no meio tradicional, há cessacionistas e carismáticos. Os cessacionistas, eles acreditam que os sinais cessaram. Eles eram simplesmente credenciais para autenticar o ministério apostólico.
E em algum momento da história da igreja primitiva, principalmente quando o cânon bíblico foi fechado, os sinais cessaram. Irmão Murilo, pessoas como Jonathan Edwards e pregadores, outros mais, creem nisso. Ok, o pregador pode crer no que ele quiser. Agora, para fundamentar uma doutrina, a gente precisa de texto bíblico. Para sustentar uma doutrina, a gente precisa de argumentação bíblica. E não só, fulano de tal não crê, Beltrano não crê, e Beltrano não crê, então essa doutrina é verdade. Não. O que afere a veracidade de uma doutrina não é se fulano de tal crê ou não. É o que a Bíblia diz. E deixe-me dizer aqui aos irmãos, quem foi que disse a você, ou quem foi que ensinou que os sinais e maravilhas, eles eram simplesmente credenciais para autenticar o ministério apostólico? Quando lemos a Bíblia, vemos pessoas que não eram apóstolos realizando sinais e maravilhas. Você vê Estevão, o diácono, lá em Atos capítulo 6, versículo 8, realizava sinais e maravilhas. Você vê Filipe, o evangelista, que não era apóstolo, lá em Atos capítulo 8, versículo 5 ao 7, realizava sinais e maravilhas. A igreja de Corinto experimentava a operacionalidade dos dons espirituais. Sinais e maravilhas aconteciam no meio daquele pessoal, no meio daquela igreja. Então, os sinais não são para autenticar o ministério apostólico. O texto bíblico de Marcos, ele não nos diz isso. Não encontramos versículos na Bíblia que sustentem essa afirmação. Aí alguém pode até dizer assim, mas irmão Murilo, esse texto de Marcos aí que você leu, ele não está na tradução dos melhores manuscritos. Inclusive, algumas Bíblias não trazem o final do capítulo 16 do livro de Marcos. Mesmo que esse texto de Marcos não estivesse na Bíblia, teríamos fontes suficientes para sustentar o continuismo, para sustentar a doutrina das promessas dos sinais e maravilhas. No Novo Testamento, não há um só versículo que diga que os sinais cessaram. Eu desafio você a encontrar um versículo que diga que os sinais cessaram, que os sinais são somente para o Novo Testamento. Encontre um versículo e eu mudo de opinião. Não tem. A promessa dos sinais, a promessa das maravilhas, ela é atual, ela é real, ela é feita à igreja, àqueles que obedecem o ID de Jesus, de pregar o evangelho a toda criatura. Segunda promessa, promessa de revestimento de poder. A lição diz, com base na promessa de Cristo para seus discípulos em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito. Atos 1 e 8. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Além de poder para proclamar a capacitação, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairro, cidades e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Essa promessa ela é feita aos discípulos ali em Atos capítulo 1 e ela se cumpre caudalmente em Atos capítulo 2, na gênese, na origem da igreja. Os que estavam ali orando, os que estavam ali reunidos, receberam um revestimento de poder. E não adianta dizer que batismo no Espírito Santo é a mesma coisa da regeneração, porque a coisa não casa. Porque as evidências bíblicas mostram o contrário. Os irmãos que estavam ali orando não eram crentes? Só foram regenerados? Só nasceram de novo? Lá no livro de Atos, estavam ali os apóstolos, estavam ali pessoas que acompanhavam os apóstolos, próximos aos apóstolos, estavam ali os irmãos de Jesus, estava Maria, mãe de Jesus, e esse povo só aceitou Jesus lá em Atos dos Apóstolos? Algo não bate, algo não casa. Entendemos que o batismo no Espírito Santo
é a externalização de uma experiência reconhecível, audível e visível, sendo uma experiência subsequente, depois da salvação, e completamente diferente do ato da regeneração ou novo nascimento. O batismo no Espírito Santo não é modismo, pelo contrário, é uma promessa feita pelo Pai, Joel 2:28, Atos 1:4, confirmada pelo Filho, Mateus 3:11, e manifestada pelo Divino Consolador, Atos 2:1-4. O que significa a expressão batismo no Espírito Santo? Antônio Gilberto diz: é um revestimento e derramamento de poder do alto, com a evidência física inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede, pela instrumentalidade do Senhor Jesus para o ingresso do crente numa vida de mais profunda adoração e eficiente serviço para Deus. O Mayan Spillman, ele diz o seguinte: ele define batismo no Espírito Santo como a imersão no poder energizante do Espírito. Quase não sai. O Rodman Williams, ele diz o seguinte: o batismo em água significa literalmente ser imergido na água, colocado embaixo dela, ou até mesmo ficar ensopado nela. Com efeito, ser batizado no Espírito Santo é ficar totalmente envolvido no Espírito dinâmico do Deus vivo. O saudoso pastor Eurico Bergstein diz o seguinte: a palavra batismo tem o sentido de mergulhar, imersão, o que realmente condiz com a maravilhosa experiência de submergir na plenitude do Espírito Santo. Lendo as Escrituras, entendemos que essa promessa é para a igreja, diz respeito a mim e a você, deve ser buscada para ser vivenciada, experimentada. Glória a Deus. Você precisa buscar o batismo no Espírito Santo. É para mim e é para você essa promessa. É mais uma promessa feita à igreja. Em terceiro lugar, terceiro subponto aqui diz: promessas espirituais para uma instituição espiritual. A lição diz: a igreja é denominada no Novo Testamento como o corpo de Cristo, o templo de Deus, a noiva de Cristo. Aqui são imagens da igreja. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. A origem da igreja é Cristo. Ela está fundamentada na obra redentora de Jesus. Ele mesmo disse em Mateus 16:18, conforme lemos no texto áureo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A sua natureza é espiritual. Ela é formada por pessoas que nasceram de novo pela fé em Jesus. E a sua vocação é glorificar a Deus em tudo o que faz. A igreja tem uma origem, tem uma natureza e tem uma vocação. Quanto à origem, ela tem uma origem espiritual. A igreja é organização e organismo. Quanto à organização, ela é visível, ela é material. Ela tem a sua liturgia, ela tem a sua burocracia. Quanto ao organismo, ela é o corpo de Cristo, ela é espiritual. E a igreja tem promessas que são espirituais, que transcende o material, que está para além desta realidade. Promessas espirituais são garantias divinas que se referem ao desenvolvimento, ao crescimento e à saúde, a nossa saúde espiritual, a nossa vida espiritual, em vez de aspectos materiais. Elas estão centradas na relação entre Deus e os crentes, prometendo bênçãos que fortalecem a fé e o caráter cristão. Exemplos de promessas que são espirituais: a vida eterna, a presença do Espírito Santo, paz interior, transformação espiritual e muitas outras. A igreja é de natureza espiritual e possui promessas que são espirituais. Estão para além daquilo que é material. Ponto de número 2. As promessas de Deus para a igreja. Olha, irmãos, deixe-me dizer aqui algo a vocês. Eu acho que a CPAD não foi tão feliz aqui quando ela fez a escrita da revista. O comentarista, ele escreveu o livro de apoio. E o livro de apoio, lógico, sempre vai ser mais completo do que a revista. A revista é meio que um resumo do livro de apoio. Se você fizer uma comparação da revista e do livro de apoio, você vai ver que o conteúdo está organizado de forma diferente. Eu entendi que a organização do conteúdo no livro
está bem melhor do que a organização do conteúdo na revista. Não é que está ruim, eu estou falando de organização, não é que tem erro. Eu estou falando aqui de estruturação, porque parece que o primeiro ponto e o segundo ponto da revista estão se repetindo, ok? E é por essa razão que eu faço aqui essa observação. Você, como aluno da ferramenta EBD, professor da escola dominical que assiste o canal Abrajaula, é incentivado a ler o livro de apoio e a ler a revista. Os dois, enquanto você está estudando para a aula da escola dominical. Vamos ao subponto 1 do ponto 2. Promessa de vida eterna. A lição diz: o estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. O foco aqui é vida eterna. E a pergunta que devemos nos fazer é: o que é vida eterna? Vida eterna é um dom de Deus, é um presente de Deus, não é algo que o homem compra, não é algo que o homem adquire por meios e recursos humanos. É um dom que Deus dá, é algo que vem da parte do Senhor. Este presente está em contraste com a morte, que é o resultado natural do pecado. Se você ler Romanos capítulo 6, versículo 23, você vai constatar ali que o texto diz: salário do pecado é a morte, mas o dom, presente gratuito de Deus, é a vida eterna. O dom da vida eterna vem para aqueles, escute, que creem em Jesus Cristo, o qual é a ressurreição e a vida, conforme João capítulo 11, versículo 25. O fato dessa vida ser eterna indica que ela é perpétua, ou seja, contínua, sem fim para todo sempre. No entanto, é bom destacar que vida eterna não diz respeito a algo futuro, que vida eterna não diz respeito a algo que nós passaremos a desfrutar somente depois da morte ou do arrebatamento. Não. A palavra aionos, que é a tradução da expressão eterno, fala não só de algo que dura para sempre, de algo que não pode ser contado em dias, mas também de qualidade. Então, vida eterna é algo que experimentamos desde o primeiro dia em que aceitamos a Jesus. Então, se você aceitou Jesus, se você é salvo em Cristo, lavado pelo sangue do Cordeiro, se você está em Cristo, agora, você já desfruta de vida eterna. Não só um desfrutar de segurança, de paz que advém da vida eterna, mas também de qualidade. Todas as bênçãos que acompanham a vida eterna, na sua maioria você já desfruta delas agora. Ah, irmão Murilo, eu quero um texto bíblico, porque os alunos vão me pedir um texto quando eu disser isso. 1 de João, capítulo de número 5, versículo 11 ao 12. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Se você tem o Filho, se você está em Cristo, você já está desfrutando de vida eterna. Um outro texto, vamos lá, mais um texto prova. João 3:33. Por isso, quem crê no Filho tem a vida, não é terá a vida eterna, é tem vida eterna, presente. Como eu sei que tenho vida eterna? Como sei? Em primeiro lugar, para você ter convicção, veja se você confessou os seus pecados diante de Deus, se você se arrependeu de forma sincera, se você confiou na provisão de Deus de um Salvador. A Bíblia diz em Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu pelo meu e pelo seu pecado e ressuscitou ao terceiro dia. Se você acredita nessa boa notícia, se você confia no Senhor Jesus como seu Salvador, você será salvo, você tem vida eterna. Vida eterna é uma promessa para a igreja também, não só para a igreja, mas para todos os salvos. Só que como estamos falando de promessas específicas para a igreja, por que não falar de vida eterna também? Temos a promessa de vida eterna. Em segundo lugar, temos aqui o subponto 2, promessa de poder. E aqui parece-me que há uma repetição, né? Você está lembrado daquilo que eu falei, né? Das observações que fiz. Uma repetição, mas vamos aqui tentar se sair, né, desse efeito repetitivo. A lição diz: uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos capítulo 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, foi experimentada naquele tempo e ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito Santo todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Eu não creio nesse batismo no Espírito Santo, por isso. Você está vendo os exageros, você está vendo as distorções dos neopentecostais e de alguns pentecostais ignorantes, e pelas distorções você está rejeitando a doutrina. Você não pode olhar para as distorções, você tem que olhar para a Bíblia. Batismo no Espírito Santo é atual. Agora, faz-se necessário, e não sendo repetitivo, dizer o que não é batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo não é aprender a falar em línguas. Falar em línguas não é algo aprendido, mas sim recebido, conforme diz as Escrituras. Atos 2 e 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quem era que concedia as línguas? Era o Espírito. E não um curso para falar mará, mará, mará. E não um curso de inglês, de espanhol. Não. Era o Espírito Santo que concedia. Então nós devemos ter cuidado. As línguas não são aprendidas. Elas podem ser imitadas. Elas não são aprendidas, mas elas podem ser imitadas. As línguas são concedidas pelo Espírito. O batismo no Espírito Santo não é para os ímpios. A Bíblia diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Então precisamos de discernimento, porque tem imitações de línguas estranhas que a origem às vezes nem humana é, diabólica. Cuidado. O batismo no Espírito Santo não é o mesmo que batismo no corpo de Cristo. Eu não vou explicar isso aqui, mas não é o mesmo que batismo no corpo de Cristo e nem o mesmo que batismo em águas. Não vou explicar isso aqui. O batismo no Espírito Santo não é uma experiência exclusiva dos dias apostólicos. Basta você ler a Bíblia, e eu vou dar um texto aqui. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Essa promessa diz respeito a todos quantos o Senhor Deus chamar. E Deus ainda continua chamando hoje. Deus ainda continua chamando hoje. Então essa promessa é para hoje. Promessa do batismo no Espírito Santo. Agora, em posse, olha para mim aqui, em posse de todo o conhecimento que já adquirimos sobre essa promessa de poder, essa promessa de sinais, maravilhas, essa promessa de revestimento, de batismo no Espírito Santo, deixe-me dizer algo aqui a vocês. Quando a Bíblia fala de batismo no Espírito Santo, a Bíblia fala do propósito do batismo em Atos 1:8. E o propósito do batismo não é falar em línguas. Falar em línguas é sinal. Estamos nos apegando ao sinal e esquecendo o propósito. O sinal é secundário em importância quando contrastado, ou aliás, quando comparado lado a lado com o propósito. Não é para você ficar no púlpito lá da igreja falando em língua. Não é para você ficar lá embaixo falando em línguas. Não são só as línguas devocionais, quando você está orando em casa. Tem a sua função, você é edificado, e quando há interpretação é edificar a igreja. Mas o propósito maior de, escute, ser batizado no Espírito Santo é ser testemunha, é pregar o evangelho, é anunciar a verdade. Então se você recebe o batismo no Espírito Santo para ficar só falando em línguas, você está vivendo só o sinal e não o propósito. Você precisa
precisa viver o propósito mais que o sinal. Seja testemunha, pregue o evangelho. Essa promessa foi feita para você, foi feita para mim, para que a gente tenha ousadia para falar de Jesus no bairro, falar de Jesus na cidade, falar de Jesus aonde Ele nos levar. Diga amém. Amém. Vamos lá. Subponto 3. As promessas ou a promessa da glorificação do nosso corpo. Essa promessa é bem interessante, a lição diz, a palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e o conheceremos como também Ele nos conhece. Que promessa gloriosa! Parece que o pastor Elinaldo Renovato está escrevendo e dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que promessa maravilhosa! Almejo isso, quero isso, bendito seja o nome de Jesus. Penso também que esse também deve ser o seu sentimento. Glorificação do nosso corpo. Isso aqui é uma promessa extraordinária. A Bíblia não descreve em detalhes como será o corpo glorificado. Mas entendemos, à luz das Escrituras, que o corpo glorificado será semelhante ao corpo ressurreto de Cristo. Nosso corpo não estará mais sujeito às limitações aqui desta vida. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 ao 53, temos ali uma descrição do nosso corpo hoje, perecível, desonroso e fraco. Tudo isso devido ao pecado. No entanto, no ato do arrebatamento e da ressurreição, o corpo será glorificado, então ele será imperecível. O corpo glorificado é imperecível. Ele não está sujeito à morte nem às doenças. Olha que coisa maravilhosa! Ele não é desonroso e nem fraco. O corpo glorificado, aquilo que é corruptível, será revestido da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal, da imortalidade. Então esse corpo sujeito à tentação, sujeito ao pecado, manchado. Não vai ser mais esse corpo. Vai ser um corpo glorificado. Assim como esta casa, este templo, o nosso corpo, ele serve para esta vida aqui e agora. O corpo glorificado, ele vai ser perfeito para nosso estado de vida eterna com Cristo. Aguardamos essa promessa de forma anelante. Ah, como eu queria que isso fosse agora. Já imaginou, irmãos, acordar um dia e não precisar lutar contra o pecado, contra os maus sentimentos do coração? Já imaginou acordar um dia e não sentir cansaço, fadiga? Não é? Nosso corpo morre um pouquinho todo dia, mas já parou para pensar nisso sem enfermidade, sem dor nas costas, sem dor de cabeça, sem câncer, sem doença autoimune? Oh, irmãos, como almejamos esse dia, aleluia, aleluia, almejamos esse dia. Ponto de número 3, condições para viver as promessas de Deus. E aqui eu gostaria, olha para mim, professor, olha para mim, não desiste não, você está dormindo, rapaz? Você está desatento? É para você estar com a lição e com a caneta aí anotando tudo. Acorda, homem de Deus, mulher de Deus, vamos lá. Você está acordado aí, digita amém. Olha, irmão, estou acordado aqui, não dormi não, viu? Ou eu estava distraído aqui, mas ó, já voltei. Vamos lá. Dentro desse ponto 3, inicie cada subponto com uma pergunta. Primeiro subponto, você crê? Segundo subponto, você é fiel? Terceiro subponto, você é obediente? O subponto 1 diz, é preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Nestes últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e fortalecer-se na força do seu poder. Olha, irmão, crer é mais do que acreditar. Porque acreditar até o diabo acredita. O diabo crê que estremece. Qual é a diferença desse crer para o crer que está sendo exigido aqui? Porque o crer, né, dos anjos caídos é um acreditar sem relacionamento, sem obediência. E o crer que está presente aqui, o chamado a crer que está presente aqui, neste subponto de número 1,
é mais simplesmente do que acreditar, é ser persuadido, é confiar plenamente, é obedecer, é ter um relacionamento, um relacionamento com Deus, proximidade, amizade, intimidade. É por isso que lá em João 3,16 diz, todo aquele que nele crê, crer ali é relacionamento íntimo, é confiar e obedecer. Eu me lembro de uma ilustração, e serve bem a este propósito aqui de explicação, de um malabarista que caminhava de uma corda a outra sobre precipícios, sobre lugares altos. Ele caminhava, ia e voltava, a corda balançava, o vento soprava, mas ele fazia aquilo desde muito cedo e todos os dias ele fazia aquela apresentação. Aí ele olhava para o público e dizia assim, vocês acreditam, vocês creem que eu posso ir e voltar aqui nessa corda caminhando? Todo mundo dizia que sim. Aí ele pegava algumas coisas e dizia, vocês acreditam que eu posso ir e voltar com isso aqui? Todo mundo dizia que sim. Aí ele pegou um carrinho de mão uma vez e disse, vocês acreditam que eu posso pegar esse carrinho de mão e atravessar e voltar essa corda? Por cima dessa corda, todo mundo disse sim. Aí ele foi e disse assim, então quem acredita vem aqui na frente, senta no carrinho e vamos atravessar junto. Sabe quantos foram? Nenhum. E isso é uma verdade. Muitas vezes a gente diz, eu creio, só da boca para fora. Aí quando Deus diz assim, você quer viver promessa? Quero, Senhor. Você crê em mim? Creio, Senhor. Então, se sente aqui nesse carrinho. Vamos atravessar juntos aqui este vale. Aí você, por medo, por incredulidade, diz, não. Crer é obedecer, é confiar, é se colocar aos cuidados de Deus, é se entregar por completo. Você quer desfrutar das promessas de Deus, você precisa crer. Aí a pergunta vem novamente aqui. Você crê? Como isso feriu, não é? Você crê? Você fala só da boca para fora. Em segundo lugar, como agora doeu, né? É preciso ser fiel. A lição diz, uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Você sabe o que é fidelidade? Champlin define fidelidade da seguinte maneira. Ela é caracterizada pela firmeza, pela certeza de propósitos, por uma atitude e condutas justas, pela devoção de alguém a uma pessoa ou a uma causa, pela incorruptibilidade, pela sinceridade, pela confiabilidade, pelo cumprimento das promessas e votos feitos e pela lealdade sincera. Isso é fidelidade. Isso é fiel. As ideias contrárias à fidelidade são infidelidade, falsidade, volubilidade, duplicidade e indignidade. As promessas de Deus são para quem é fiel. Nós temos vários exemplos aqui de homens fiéis na Bíblia. José, Moisés, Davi, Ananias, Abraão, Daniel, Paulo, Timóteo, Tíquico, Epáfras, Onésimo, Silvano e Antipas. Homens fiéis. O sangue dava na canela, mas eles eram fiéis. As circunstâncias eram contrárias, mas eles eram fiéis. A morte muitas vezes era certa, mas eles eram fiéis. Você é fiel? Os fiéis desfrutam da promessa. Os fiéis desfrutam das bênçãos de Deus. Você é fiel? É fiel de verdade mesmo, né? Porque às vezes ainda eu sou fiel. Mas quando Nabucodonosor diz assim, é hora de se curvar, ele se curvou. Ou nega Jesus ou morre. Ele negou. Vem aqui, pratica essa coisa errada, deita-te comigo, José. Tá bom, ninguém vai saber, ninguém vai ver. Porque José dizia, ninguém pode saber, mas ele sabe. Você é fiel de verdade? Ou você é fiel por circunstâncias? Se tudo estiver bom, você é fiel. Se tudo estiver ruim, você não é fiel. Você é fiel? Eita, como isso também doeu. Ai, tá doendo. Mas é bom. Último subponto. É preciso obedecer. Eita, você é obediente? A lição diz, obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar.
A revista ela vai falar sobre a obediência daqueles que ficaram lá em Jerusalém e por conta de serem obedientes, desfrutaram da promessa, do derramamento do Espírito. Aqui é um exemplo fantástico, bem ilustrativo, bem explicativo. Mas eu quero me deter aqui nessa expressão. Obedecer é melhor do que sacrificar. Dizer que obedecer é melhor do que sacrificar significa que as formalidades externas de adoração e serviço não possuem valor quando não estão acompanhadas de um compromisso sincero e obediente ao Senhor. Sem um espírito completamente submisso a Deus, as práticas exteriores de devoção não passam de aparências de religiosidade, são inúteis, por melhores que pareçam ser. O princípio bíblico de que obedecer é melhor do que sacrificar nos ensina que há um jeito certo de servir a Deus. Algumas pessoas pensam que podem obter o favor e a aprovação de Deus à sua própria maneira, através das decisões e obras de suas próprias vontades. Mas servir a Deus envolve, antes de tudo, obediência total à vontade de Deus. Portanto, escute, são os obedientes, isto é, aqueles que obedecem de todo o coração, com sinceridade, que desfrutam das bênçãos e das promessas de Deus. Porque tem gente, irmão, que é assim. Ele obedece, ele faz, mas não faz de coração. Ele está ali fazendo. Bem verdade, ele está ali trabalhando, ele está ajudando e tal, mas não é de coração, não é para Deus. Israel fez muito culto, deu muito sacrifício, aí Deus disse assim, pelo amor de Deus, não, para com isso. Não suporto mais as festas de vocês. Não suporto mais esses sacrifícios. Para mim isso é um enfado. Não recebo, não falo, não me manifesto, porque vocês não fazem de coração. O coração de vocês não é obediente. Fez, realizou, mas não há obediência, Deus não recebeu, irmão. Saul foi para a guerra, foi lá, pelejou. Aí foi e disse a Samuel o seguinte, olha, Deus disse que era para a gente matar tudo, não pegar os despojos, né? Mas eu peguei aqui os despojos para sacrificar ao Senhor. É para Deus isso aqui. Aí Samuel disse, Saul, é melhor tu obedecer. Porque Deus gosta mais da obediência do que do sacrifício. Deus não admite obediência parcial, não. Deus quer uma obediência completa e sincera. Você quer desfrutar de promessas de Deus? Seja obediente ao Senhor, na presença de A, na presença de B, com intenções corretas, com intenções sinceras, para glorificar a Ele. Aí as perguntas são, você crê? Você é fiel? Você é obediente? Você vai desfrutar das promessas de Deus. Há promessas de Deus para a igreja. E os fiéis, os obedientes, aqueles que creem, desfrutarão destas promessas. Diga amém. Irmão Murilo, eu não creio, você vai crer, você vai receber fé. Irmão Murilo, eu não sou fiel, você vai receber graça do Espírito Santo para ser fiel. Irmão Murilo, eu não sou tão obediente assim. O Espírito vai trabalhar na tua vida para que você possa obedecer a Deus com sinceridade. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, finalizamos mais uma aula e aprendemos aqui sobre promessas extraordinárias que pairam sobre a tua igreja. Somos a tua igreja. Somos o teu povo e queremos desfrutar destas promessas. Mas o Senhor conhece as nossas falhas, o Senhor conhece as nossas limitações, o nosso coração enganoso. É por isso que nós cremos, que nós confiamos em Ti. E naquilo, Senhor, que a nossa fé não alcance, nos ajude. Oramos igual aquele pai aflito que disse, ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Eu creio, mas a minha fé não é suficiente. Naquilo que a minha fé não for suficiente, eu te peço, me ajude. Dê o complemento, eu quero crer mais, porque eu quero confiar mais, eu quero me entregar mais, eu quero ser mais obediente e, consequentemente, sendo obediente, crendo em Ti de forma mais profunda, eu serei mais fiel. Eu não sou aquilo que almejo ser, eu não sou ainda, Senhor, aquilo que a Tua palavra exige que eu seja, mas eu peço a Tua graça, eu peço ajuda ao Teu Espírito que nos auxilia em nossas fraquezas, para que eu possa te servir com fidelidade, para que eu possa crer além das circunstâncias, além dos meus próprios sentimentos
e possa então desfrutar de todas as tuas boas promessas. Eu te oro assim, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um ótimo final de semana, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical e não se esqueça, abra a jaula.